Fala, tricolada, belezinha? Alexandre Antônio na área. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? O solzão aqui no Rio de Janeiro tá brabo. Não dá pra perceber, né? Deixa o like aí, dá essa moral pra gente, ajuda. Se inscreva no canal se puder se inscrever. Não paga nada, é de graça. Clica no sininho pra receber as notificações. Larga o dedo no like, dá essa moral pra gente aqui no canal, beleza? Vamos dar uma atualizada sobre o time do Fluminense, quem vai ser poupado. Dar uma atualização a vocês aí, como é que o Fluminense vai nesse jogo contra o Cruzeiro. Deve ter um time um pouquinho diferente. Também pensando no jogo contra o Internacional, né? Alguns jogadores, um ou outro deve ser poupado e tem jogador que não está treinando. Vamos ver como é que o Fernando Diniz vai colocar o time em campo nesse jogo contra o Cruzeiro. Essa partida que é anterior ao jogo mais importante do ano pra gente, né? Uma das grandes finais que o Fluminense tem esse jogo contra o Inter no Maracanã, depois o outro no Beira-Rio, depois a grande finalíssima no Maracanã, se Deus quiser, com a nossa presença lá. Cara, o Cano não treinou. O Cano não treinou nessa segunda-feira, mas não preocupa pro jogo contra o Internacional. O Cano deve ser poupado no jogo contra o Cruzeiro. Ele teve uma entorse, teve um pisão, né, na hora do primeiro gol do Vasco. Ele recebeu uma falta clara que só o tal do Rafael Caos não viu, e o VAR também. O Rafael Caos, ele tem o costume de não consultar o VAR, né? Ele é um pouquinho arrogante. Se ele estiver próximo do lance, mesmo, e na maioria das vezes, principalmente no jogo contra o Fluminense, mesmo ele pode estar colado ali no lance, ele finge que não viu. E consultar o VAR também não é a onda dele. E o VAR também é conivente nisso aí. Não viu, com várias câmeras, 350 mil câmeras, não conseguiram ver que o Cano recebeu um calço ali, uma falta. Saiu até com o calcanhar machucado e com uma torção. Mas não preocupa, o Cano não preocupa para o jogo contra o Internacional, mas deve ser poupado nesse jogo contra o Cruzeiro. Não devemos ter o Cano, mas tem um JK ali, pode voltar a fazer uma formação anterior, que é o 4-3-3, 3 jogadores no meio de campo, 3 no ataque, coloca mais uma peça no meio de campo ao invés de colocar mais um atacante, será mais interessante. Então o Cano deve ser poupado nesse jogo contra o Cruzeiro. Outro que vai ser poupado, claro, porque está machucado, é o Arias, né, que teve uma contusão grau 1 no tornozelo, uma contusão leve, ele teve uma torção. Ele não preocupa para o jogo contra o Internacional, mas vai ficar fora, claro, desse jogo contra o Cruzeiro, e a gente fica na torcida para que no tratamento a resposta seja o mais breve possível para ele entrar contra o Internacional com toda a sua velocidade, toda a sua dedicação e sem limitações. Então Cano e Arias, o Arias é fato, mas o Cano bem provável fora do jogo contra o Cruzeiro. Boa notícia é o Felipe Melo, né? Felipe Melo fez uma falta nesse jogo, tem feito falta, incrível que pareça, né? Incrível, o Felipe Melo tá fazendo falta. Pois é, acho que o encaixe perfeito é ele ali ao lado do Nino. O Marlon não vem atuando bem, até agora não fez uma grande apresentação que a gente pudesse dizer, porra, o Marlon voltou, vai brigar pela titularidade. Nesse momento o Marlon não tem brigado com a titularidade em hipótese nenhuma. A gente está sentindo a falta do Felipe Melo na defesa, pra você ver. O Felipe Melo tem uma bola aérea muito interessante, treinou normalmente no CT e estará à disposição do técnico Fernando Diniz para o jogo contra o Cruzeiro. Mas aí saber se ele vai colocar o Felipe Melo ou não em campo, ou vai preservá-lo mais uma vez para o jogo contra o Internacional, aí parte do treinador. Outro que vai estar fora do jogo contra o Cruzeiro é o Paulo Henrique Ganso. Ganso não vem treinando, não treinou nessa segunda-feira, e a chance de ele também não estar em campo contra o Cruzeiro é enorme. Aí eu já começo a ficar preocupado, porque o ideal era o Ganso jogar esse jogo contra o Cruzeiro para ganhar um ritmo de jogo, voltar a tocar na pelota para ganhar ritmo, e se ele ficar fora no jogo contra o Cruzeiro, já começa a ficar preocupado com o jogo, no jogo contra o Internacional. Porque até agora, rapaziada, no momento eu não estou conseguindo encontrar um camarada que possa fazer aquela função ali de armar, criar jogadas no meio de campo, distribuir o jogo. Tem gente nas redes sociais, tem torcedor do Fluminense, até eu mesmo admito, que
que acho que o Ganso tem feito falta ali no meio de campo. Não é um jogador de entrega, não é um jogador que ajuda na marcação, às vezes some da partida, às vezes é irritante, mas, cara, é muito bom você ter no meio de campo um camisa 10 que organize, que cadencie o jogo e que nos livre, né, da ameaça Lima no meio de campo, né? O Daniel também é outro que tem entrado, não tem correspondido. O Léo Fernandes não ganha oportunidade naquela função do Ganso, é sempre aberto pelo lado direito. Então a gente fica um pouquinho refém da presença do Ganso no time. Não tê-lo esse tempo todo, data FIFA, jogo contra o Cruzeiro, e ter uma perspectiva de vê-lo em campo no jogo contra o Internacional, começa a rarear e a gente começa a ficar preocupado da presença dele no jogo contra o Inter. Eu acho que é importante ter todo mundo à disposição, Cano, Arias e o próprio Ganso. Eu acho que esse meio de campo do Fluminense deve ser formado da seguinte forma, bem provável, com esses desfalques, com essas ausências. Eu acho que essa daí é a minha opinião com relação ao time que o Fernando Diniz deve colocar em campo. Eu acho que ele vai manter o Alexander ao lado do André, deve colocar mais um jogador no meio de campo. Eu acho que o jogador do meio de campo da preferência dele, infelizmente, é o Lima. Voltando para esse sistema 4-3-3 com mais uma peça no meio de campo e apenas 3 atacantes ao invés de 4, já que ele não vai ter o Arias e não vai ter o Cano, e daí voltar ao 4-3-3. Então essa peça na armação do jogo, essa peça para fazer a função do Ganso deve ser o Lima, infelizmente. Então deve ser o Alexander, o que foi bem, na minha opinião, no jogo contra o Vasco, foi espetacular, mas fez um bom jogo. O André, por favor, Fernandinho, nada de botar André de zagueiro, pelo amor de Deus, senão eu pulo da arquibancada no teu pescoço. E o Lima, o Lima um pouquinho ali na função do Ganso. E o ataque aí deve formar com o Keno, aberto pelo lado esquerdo, com o JK fazendo a função do Cano como centroavante. E pode ser pelo que ele vem mostrando, pelo que ele vem escalando, da forma que ele vem colocando, né, posicionando o time em campo, ele deve colocar o Léo Fernandes finalmente aberto ali pelo lado direito, coisa que eu não aprovo, não gosto. Eu prefiro ver o Léo Fernandes um pouquinho mais centralizado, organizando o jogo, distribuindo, e tem qualidade para isso. Mas aí deve colocar o Léo Fernandes aberto ali pelo lado direito. Quem sabe aí o Léo Fernandes obedece taticamente e venha buscar o jogo no meio de campo, né? Também tem outras alternativas, né? Interessantes, muito mais interessantes ao Lima no meio de campo. Não só o Léo Fernandes, como também o próprio Marcelo, né? O Diogo Barbosa na lateral esquerda, que estava indo muito bem, e o Marcelo migrando para o meio de campo, jogando com Alexander, André e Marcelo fazendo a função do camisa 10. Aí seria o melhor dos cenários, né? Mas seria sonhar muito. Vamos ver, o Fluminense com alguns desfalques, com algumas ausências, com alguns jogadores sendo poupados para esse jogo contra o Cruzeiro. É difícil você ir em duas competições e focar no que vem pela frente, como tem um jogo tão grande como essa semifinal contra o Internacional no Maracanã. É um jogo tão importante, você jogando em casa o primeiro jogo. Rapaziada, vou ficando por aqui pedindo um like, sua inscrição, seu compartilhamento. Até o próximo vídeo. Fui!